No 9º episódio de nossa série, veremos como a Reforma Protestante, iniciada por Wycliffe na Inglaterra e Lutero na Alemanha, ganhou forças na Suíça, através de Ulrich Zwinglio. Algumas semanas depois de Lutero nascer numa cabana de um mineiro lá na Saxônia, hoje Alemanha, Zwinglio veio ao mundo na choupana de um pastor de ovelhas em meio aos Alpes suíços. Criado entre as cenas da grandiosidade da natureza, mesmo durante a infância, sua mente se impressionava com a majestade de Deus. Ao lado de sua avó, ouviu algumas histórias preciosas da Bíblia. Aos 13 anos de idade, Zwinglio foi para Berna, que na época contava com a melhor escola da Suíça. Ali, porém, um perigo surgiu. Os frades fizeram esforços para seduzi-lo à vida monástica. Por meio de intervenção divina, seu pai recebeu informações quanto ao plano dos frades. Reconheceu que a utilidade futura de seu filho estava em jogo e o instruiu a voltar para casa. Zwinglio obedeceu à ordem, mas não conseguiu se contentar por muito tempo em permanecer em seu vale natal. E logo retomou os estudos, viajando depois de um tempo para Basileia. Ali na Basileia, Zwinglio ouviu pela primeira vez o Evangelho da Graça de Deus. Wittenbach, um professor de línguas antigas, havia sido levado às Sagradas Escrituras enquanto estudava a língua grega e a língua hebraica. Muitos raios de luz divina encheram a mente dos alunos sob sua instrução. Ele ensinava que a morte de Cristo é o único resgate do pecador. Para Zwinglio, essas palavras foram como o primeiro raio de luz que antecede a aurora. Concluídos os estudos, Zwinglio foi cuidar de uma paróquia nos Alpes. Ordenado padre, ele se dedicou de todo o coração à busca da verdade divina. Quanto mais examinava as Escrituras, mais claramente via o contraste entre a verdade e os falsos ensinos de Roma. Ele se sujeitou à Bíblia e aceitou-a como a verdade, como a palavra de Deus, como a única regra de fé, suficiente e infalível. Entendeu que as Escrituras precisavam ser a sua própria intérprete. Buscou todos os auxílios disponíveis para obter uma compreensão correta do seu significado e pediu a ajuda do Espírito Santo. Posteriormente, Zwinglio escreveu: "Comecei a pedir a Deus sua luz e as Escrituras se tornaram para mim mais e mais fáceis." A doutrina que Zwinglio pregava não tinha vindo de Lutero, era a doutrina de Cristo. Ele disse: "Se Lutero prega a Cristo, então ele faz o que eu estou fazendo. Nunca escrevi uma palavra para Lutero, nem ele para mim. E por quê? Para demonstrar o quanto o Espírito está em união consigo mesmo, uma vez que nós dois, sem nenhuma combinação, ensinamos a doutrina de Cristo com tamanha uniformidade." Em 1516, um ano antes de Lutero pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, Zwinglio foi convidado para pregar em um convento em Eisleben e ali exerceu uma influência como reformador, que se estenderia muito além dos Alpes natais. Dentre as principais atrações dessa cidade, havia uma imagem da Virgem Maria. As pessoas diziam que ela tinha o poder de realizar milagres. Acima do portão do convento estava a inscrição: "Aqui se pode obter remissão completa dos pecados." Multidões provenientes de todas as partes da Suíça e até mesmo da França e da Alemanha iam lá até o altar da Virgem Maria. Zwinglio aproveitou a oportunidade para proclamar liberdade por meio do Evangelho para esses escravos da superstição.
Ele disse: não imagine que Deus está nesse templo mais do que em qualquer outra parte da criação. Obras inúteis, longas peregrinações, ofertas, imagens ou apelos à Virgem ou aos santos seriam capazes de obter para vocês a graça de Deus? Como uma capa brilhante, uma cabeça lisa e uma longa roupa esvoaçante ou chinelos bordados em ouro poderiam ajudar a perdoar pecados. Cristo, afirmou Zwinglio, que no passado foi ofertado na cruz, é o sacrifício e a vítima que pagou a dívida por toda a eternidade dos pecados daqueles que creem. Para muitos, foi um amargo desapontamento ficar sabendo que a sua difícil jornada tinha sido em vão. Não conseguiam compreender o perdão livremente oferecido por meio de Cristo. Estavam satisfeitos com a maneira que Roma os dirigia. Era mais fácil confiar a salvação aos sacerdotes e ao Papa do que buscar pureza de coração. Entretanto, outras pessoas receberam com alegria as boas novas da redenção por intermédio de Cristo e, com fé, aceitaram o sangue do Salvador como sua expiação. Foram para suas casas e contaram aos outros sobre a preciosa luz que haviam recebido. Dessa maneira, a verdade viajou de cidade em cidade e o número de peregrinos ao altar da Virgem diminuiu drasticamente. As ofertas também foram reduzidas, bem como o salário de Zwinglio, que vinha dessas ofertas. Mas isso só o levou a se alegrar por ver que o poder da superstição estava sendo quebrado. A verdade começava a ganhar espaço no coração das pessoas. Após 3 anos, Zwinglio foi chamado para pregar na Catedral de Zurique, a cidade mais importante da Suíça. A influência que ele exerceu ali seria amplamente sentida. As pessoas se aglomeravam em grande número para ouvir suas pregações. Ele começou seu ministério abrindo o Evangelho e explicando sobre a vida, os ensinos e a morte de Cristo. Ele dizia: é a Cristo que desejo conduzir vocês, a Cristo, a verdadeira fonte de salvação. Estadistas, eruditas, artesãos e camponeses ouviam suas palavras. Sem temor, ele repreendia os males e as corrupções do seu tempo. Muitos voltavam da catedral louvando a Deus e comentavam: este homem é pregador da verdade. Ele será nosso Moisés para nos tirar das trevas do Egito. Depois de um tempo, entretanto, surgiu a oposição. Os monges o incomodavam com perguntas e o tratavam com desdém. Outros recorriam a insultos e ameaças. Mas Zwinglio suportava tudo com paciência. Há aqui uma lição preciosa a ser aprendida por todos nós. Quando Deus está se preparando para quebrar as cadeias da ignorância e da superstição, Satanás exerce seu maior poder para manter as pessoas na escuridão e prender suas cadeias com firmeza ainda maior. Roma trabalhava com toda a energia, oferecendo perdão em troca de dinheiro. Cada pecado tinha seu preço e a igreja dava às pessoas livre licença para praticar crimes desde que se mantivesse cheios os cofres da igreja. Assim, 2 movimentos avançavam. Roma, dando licença para o pecado e transformando sua fonte de renda, e os reformadores, condenando o pecado e apontando para Cristo como sacrifício único e libertador.
Na Alemanha, o infame Tetzel administrava a venda de indulgências. Na Suíça, a igreja colocou as vendas de indulgência sob o controle de Sansão, um monge italiano. Sansão já havia levantado grandes somas de recursos alemães e suíços para encher o tesouro papal. Então viajava pelo país para sugar agora os pobres camponeses com sua pouca renda e exigir dos ricos presentes. Quando chegou com suas mercadorias nas proximidades onde morava Zwinglio, este imediatamente começou a se opor a ele. Zwinglio obteve tanto êxito em expor as mentiras do frade que Sansão precisou ir embora para outras cidades. Mas quando Sansão tentava usar suas artimanhas para vender o perdão, as pessoas o mandaram embora, pois haviam aprendido a verdade com Zwinglio e logo ele teve que deixar a Suíça. Passo a passo, a reforma ganhou a aceitação em Zurique. Alarmados, os inimigos do movimento de reforma se levantaram para fazer então oposição aberta. Lançaram repetidos ataques a Zwinglio, tentando silenciá-lo. O bispo de Constança enviou 3 delegados a um concílio realizado em Zurique, acusando Zwinglio de colocar em risco a paz e a ordem da sociedade. Se a autoridade da igreja fosse calada ou deixada de lado, diziam, o resultado seria completa anarquia. Mas o concílio se recusou a agir contra Zwinglio. Os esforços de Roma só ajudaram a causa que eles tentavam derrubar, e a verdade continuou a se espalhar. À medida que a reforma se estabelecia em Zurique, seus frutos passaram a ser vistos de forma mais plena na redução dos crimes e na promoção da ordem. Quando Roma percebeu ou teve pouco êxito em sua perseguição contra Zwinglio e também contra Lutero na Alemanha, os representantes de Roma decidiram que fariam agora um debate com Zwinglio na Suíça. Eles garantiriam a vitória, ao escolher não só o local do combate, mas também os juízes que decidiriam entre os dois lados. Eles pensavam, se conseguissem colocar Zwinglio sob seu poder, dariam um jeito de não deixá-lo escapar. Essa intenção, porém, foi cuidadosamente escondida. O debate foi marcado para ser realizado na cidade de Baden, mas o concílio de Zurique, suspeitando dos planos dos representantes de Roma e sabendo já das fogueiras que haviam sido acesas pelos papas para queimar aqueles que aceitavam o puro evangelho, proibiram seu pastor, Zwinglio, de se aventurar em uma situação tão perigosa. Ir a Baden, onde o sangue dos mártires pela verdade havia acabado de ser derramado, era o mesmo que ir ao encontro da morte. Escolheram então 2 outros reformadores, Okelampat e Haller. Pelo lado de Roma, viria o célebre doutor Eck, apoiado por muitos teólogos e oficiais da igreja. Roma escolheu todos os secretários e ninguém mais tinha permissão de fazer anotações sob pena de morte. Os representantes de Roma chegaram a Baden usando roupas suntuosas, brilhando com suas joias, comiam com luxo ao redor de mesas repletas de iguarias caras e bebiam dos melhores vinhos. Em contraste, os reformadores, Okelampat e Haller, se alimentavam de comida simples e barata. Na conferência, no debate, Eck subiu com arrogância a um púlpito de esplêndida decoração, ao passo que o humilde Okelampat estava ali, pobremente vestido. Foi forçado até a se assentar em frente de seu adversário num tamborete simples de madeira. A voz alta de Eck argumentava e tinha convicção. Por defender a crença da Igreja de Roma, seria recompensado com alta soma de dinheiro.
Quando não tinha bons argumentos, ele recorria a insultos e até a xingamentos. Por outro lado, Oakelampad, modesto e desconfiado de si mesmo, não apreciava o combate. No entanto, embora fosse de conduta gentil e cortês, provou ser capaz. Apegou-se com firmeza às Escrituras e afirmou: o costume não tem força nenhuma na Suíça, a menos que concorde com a Constituição. Em questões de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. O raciocínio calmo e claro do reformador, apresentado com tamanha gentileza e modéstia, apelou à mente que se incomodaram com as declarações jactanciosas de Eck. A discussão prosseguiu por 18 dias. Os representantes de Roma alegaram vitória e a maioria dos delegados tomou mesmo o partido de Roma. O concílio então pronunciou que os reformadores foram derrotados e declarou que Zwinglio e seus companheiros deveriam ser excomungados da igreja. Mas a disputa apenas resultou em nova energia para a causa protestante. Não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam em prol da reforma protestante. E assim, o puro Evangelho de Cristo avançava em outros países. Em nosso próximo encontro, nós voltaremos para a Alemanha e daremos sequência à história de Martinho Lutero e desse movimento que Deus levantou na Idade Média para restaurar sua verdade. Até lá!